meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Queridos, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da depressão e da ansiedade. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico são transtornos emocionais que têm acometido muitas pessoas na atualidade. E toda vez que você tem um sintoma, toda vez que você apresenta um sintoma de depressão, de ansiedade ou síndrome do pânico e você busca um médico, você busca fazer tratamentos convencionais e o problema não é resolvido, significa que essa doença não vem do físico, vem do emocional ou do espiritual. E através desse vídeo, se você tem tido algum desses problemas, algum desses transtornos emocionais, tem buscado tratamentos, várias formas dentro da medicina convencional e não tem tido resultado, talvez, eu creio que você vai encontrar a causa aqui nesse vídeo. Eu quero falar para você que existe uma relação entre a quebra de um princípio e os transtornos emocionais. O que é uma quebra de princípio? A nossa vida é regida por princípios bíblicos. Esses princípios estão contidos na palavra de Deus. E toda vez que nós negligenciamos ou quebramos um princípio, essa quebra, ela vai ter uma consequência na nossa vida emocional e espiritual. A nossa vida vai ficar comprometida por conta dessa quebra de princípio ou por conta da negligência de cumprir um desses princípios. Mas eu quero falar para você agora a respeito da primeira quebra de princípios que está totalmente ligada a esses transtornos emocionais, que é a quebra do princípio do descanso ou lei do sábado. Esse princípio, ele foi estabelecido desde o Éden. Deus, ele fez todas as coisas, a terra, ele criou os mares, ele criou tudo o que na terra existe, inclusive o homem, em 6 dias. E no 7º dia, o Senhor descansou. E por que o Senhor descansou? Você acha que ele descansou porque ele ficou cansado? Claro que não. O Senhor descansou porque ele queria nos ensinar algo. Ele queria, através desse descanso, ele queria estabelecer um princípio. Eu quero ler para vocês em Gênesis 2 e 3, que diz assim: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Queridos, sábado significa descanso. E vocês vão entender a profundidade disso. Inclusive, muitos têm dúvida a respeito dessa questão. Muitos acham que no dia do sábado não se pode fazer nada. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Para isso, eu vou ler para vocês Êxodo 28:11, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Agora eu vou ler para vocês Êxodo 31:13, que diz assim: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Queridos, eu quero falar para vocês que o sábado, ele não significa o dia do sábado, mas ele significa uma pessoa. Ele significa a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos que descansar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa se você trabalha no sábado, mas o que o Senhor está querendo te dizer é o seguinte: você precisa ter um dia sabático. Você precisa ter um dia aonde você vai adorar o Senhor, aonde você vai parar para contemplar os grandes feitos do Senhor, onde você vai parar e cultuar o Senhor de forma diferente. Não importa se é no sábado, não importa se é no domingo, não importa de repente até ser um outro dia da semana, porque não é o dia em si, mas é a pessoa que está por trás desse dia. Essa pessoa, que é Jesus Cristo, ela precisa ser adorada. Nós precisamos de um tempo para contemplar a beleza da santidade do Senhor. O Senhor precisa que nós oferecemos essa adoração a Ele. Ele precisa ser reconhecido. Então eu quero também ler para vocês agora, eu vou trazer alguns textos do Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento. E olha o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento a respeito do sábado. Em Marcos 2, 27 e 28 diz assim: E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em Hebreus 4, 9 e 10 diz assim: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Em Lucas 13, 14 e 15 diz assim: Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Então, queridos, através desses textos que eu li, dá plenamente para que nós venhamos compreender que o sábado não é um dia, mas o sábado é a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que o próprio Jesus, ele repreende o dirigente daquela sinagoga que não queria que as pessoas fossem para ser curadas no sábado. E ele exemplifica: mas você não desamarra o seu animal, você não dá água, você não dá comida para ele no sábado? Que diferença faz? Uma pessoa que está presa, cativa, há mais de 18 anos, ela não pode ser curada no sábado? E ela chamou aquele dirigente da sinagoga, Jesus chamou de hipócrita. Então, esse texto nos revela que existe muita religiosidade
a respeito dessa questão de guardar o sábado. Então eu quero também aproveitar essa oportunidade para desmistificar essa questão. Nós não precisamos guardar o sábado, não precisamos, mas nós precisamos guardar a pessoa de Jesus Cristo. É diferente, nós precisamos prestar culto ao Senhor Jesus Cristo. Que não seja no sábado, que seja no domingo, mas no domingo, se você cultua o Senhor no domingo, domingo é dia de você ficar em espírito para receber aquilo que Ele tem para você. Você não vai ficar na agitação dos outros dias da semana. Vai ter um dia que você vai estar mais tranquila, você vai estar internalizando, espiritualizando tudo que diz respeito ao Senhor Jesus, porque Ele merece, Ele é digno disso. Então é isso que está querendo dizer na palavra de Deus. Nós precisamos parar um dia para cultuar o nosso Deus. Tem que ser um dia diferente dos outros dias. Então, isso é o descanso no Senhor. Isso é tão forte que se você não descansa o físico, se você não tem um dia que você descansa o seu físico, aquele dia que você está se preparando para cultuar o Senhor, se você não descansa o seu físico, o seu espírito também não descansa. E a mensagem que você passa para o Senhor é que você é autossuficiente, que você não precisa dele. E isso provoca um transtorno emocional, transtornos emocionais. Tem algo que eu gosto muito, uma frase que diz: só entrega quem confia e só descansa quem entrega. Isso é muito real. Eu vou repetir: só entrega quem confia e só descansa quem entrega. Então nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas nas nossas vidas e nós precisamos reconhecer isso. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu maior medo? Qual tem sido a sua maior insegurança? Pensa e entrega hoje para o Senhor Jesus. Eu quero ler para vocês 1 Pedro 5, 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, nós só vamos perceber o cuidado de Deus com as nossas vidas quando nós entregamos para o Senhor, quando nós descansamos no Senhor. Eu sei que isso é um processo, mas eu também sei que isso é possível, porque eu já passei por isso. Eu vou contar daqui a pouquinho meu testemunho nessa questão da ansiedade e eu sei que isso é possível. Quero ler para vocês Salmos 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, queridos, a primeira quebra de princípio que provoca esses transtornos emocionais que se manifestam através de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, é a quebra desse princípio da lei do sábado, que você já entendeu como funciona e o que é. Agora eu vou partir para o segundo princípio, que é a respeito da rejeição. A rejeição, ela provoca feridas profundas na alma. E toda pessoa que foi rejeitada traz uma perseguição de ordem sexual na vida dessa pessoa. E através dessa perseguição de ordem sexual, provoca a perversidade sexual.
E por sua vez, a perversidade sexual faz com que as pessoas pequem nessa área e traz uma passividade de mente. Eu vou começar falando a respeito de uma dessas perversidades sexuais, que é a questão do abuso. O abuso sexual é algo muito destrutivo para a vida de um ser humano. E das pessoas que eu trato individualmente, a cada 10 pessoas que foram rejeitadas ou que foram geradas fora da aliança do casamento, que são consideradas pela palavra de Deus filhos bastardos, dessas 10 pessoas, 9 passaram pelo abuso sexual ou pela molestação, que também é uma forma de abuso. E esse abuso, ele é traumático para as pessoas que sofrem, para as vítimas. Por quê? Porque quando a pessoa é abusada sexualmente, um dos espíritos que atuam ali naquele abuso sexual, naquela molestação, é o espírito de mordaça. Esse espírito de mordaça, ele tenta calar a voz da vítima. Normalmente, na maioria das vezes, o abusador, ele ameaça a vítima. Se você contar que eu te abusei, eu mato a sua mãe. Se você contar que eu te abusei, eu vou negar e ninguém vai acreditar em você. São algumas frases comuns entre os abusadores. E aquela pessoa se sente intimidada e ela acaba não contando. E o fato dela segurar, o fato dela não contar, isso é algo muito destrutivo para essa pessoa. Na verdade, isso provoca uma passividade de mente, porque ela é como se ela não pudesse se defender. Porque o abusador, ele sabe que se a vítima contar, ele pode ser preso. E por isso, ele intimida, ele ameaça. E a maioria das pessoas que são abusadas não contam, não tem coragem de contar. Se sentem ameaçadas, intimidadas, com medo. E a maioria dos abusadores um dia também foi abusado. Então isso se torna um ciclo, né? E tudo isso vem da rejeição e da questão da bastardia, que também porque a pessoa que é filha bastarda, ela não é uma gravidez que não foi desejada. Então existe o espírito de rejeição também ali na bastardia. E agora eu vou falar do segundo tópico dentro da rejeição, ok? Eu vou falar a respeito da bestialidade. A bestialidade, como muitos acham que é algo que não é comum, mas nessa noite eu também vou desmistificar isso para você. Pessoas que foram criadas na zona rural, muitos iniciaram as suas vidas sexuais tendo relacionamento sexual com animais. E tem muitas pessoas que não foram criados em zonas rurais e nem em cidades muito pequenas, interioranas, que é muito comum, né, o relacionamento de animais. Pessoas têm, às vezes, uma vaca, às vezes criam um cavalo. Mas mesmo pessoas que são criadas na cidade, mas têm animais de estimação, muitos também acabam se envolvendo sexualmente com esses animais de estimação. E o que acontece? Gera laços de alma entre a pessoa e o animal. O animal, ele não tem um espírito, mas ele tem uma alma vivente. E isso gera uma passividade na mente da pessoa. Por quê? Porque a mente do animal é passiva, certo? E muitas vezes nós tratamos pessoas que começam a ter as mesmas atitudes e comportamentos dos animais que se relacionaram, que eles se relacionaram sexualmente. Então essa questão da bestialidade,
é a segunda forma de perversão sexual que também provoca essa questão do transtorno emocional. Pessoas que tiveram problemas com bestialidade, muitos entram em depressão. Uma outra consequência espiritual da bestialidade é que demônios chamados incubos e sucumbos, que são demônios do sexo, que visitam seres humanos enquanto eles estão dormindo para ter relacionamento sexual, costumam visitar essas pessoas que praticaram a bestialidade. E eu quero ler um texto para vocês que está em Levítico 18, 23, que diz assim: nem homem ou mulher terá relação sexual com qualquer animal. Fazer isso é cair na impureza e é uma terrível perversão. Então, a bestialidade é a segunda forma de perversão, que é um subitem da rejeição que está ligado a transtornos emocionais, por conta de trazer uma passividade de mente. Agora eu vou falar para vocês da terceira forma de perversidade sexual, que é a pornografia. A pornografia, ela é algo que vicia, ela pode acabar com o relacionamento conjugal, porque o tempo que o marido poderia desfrutar com a esposa de tudo aquilo que o Senhor preparou para os casais casados, ele está no computador vendo pornografia. A pornografia, ela também traz passividade de mente, ok? Então essa é a terceira forma de perversão sexual. Então é o abuso sexual, a bestialidade e a pornografia. São 3 subitens que estão dentro das consequências causadas pela rejeição e pela bastardia. A bastardia, dentro da bastardia existe também um espírito de rejeição, porque são filhos gerados fora da aliança do casamento, que não foram programados. Então, traz uma rejeição por conta disso. Agora, eu quero falar a respeito da terceira quebra de princípio, que é a falta de perdão. A falta de perdão é algo que traz uma ferida na alma da pessoa. A falta de perdão traz consequências espirituais e emocionais. A pessoa se torna ressequida, se torna uma pessoa seca, amargurada, cheia de mágoas, de ressentimentos, de rancores. A falta de perdão é literalmente aquela pessoa que toma um copo de veneno desejando que o outro morra. É ela que está morrendo. A falta de perdão, ela provoca câncer. Isso já é provado pela medicina, pela ciência. A falta de perdão compromete a salvação. Por quê? Porque se eu não perdoo o meu próximo, Jesus não me perdoa. E se eu não tiver os meus pecados perdoados, eu não vou herdar a eternidade. Eu não vou ser salvo. Eu não vou ter salvação. E além disso, ainda tem uma outra consequência. A pessoa se torna uma pessoa atormentada. É por isso que a falta de perdão provoca ansiedade, provoca síndrome do pânico, depressão, porque é uma pessoa atormentada. Espíritos atormentadores ou verdugos são liberados na vida dessa pessoa. Eu quero ler para vocês alguns textos que falam do perdão. Então, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É por isso que nós temos que perdoar o nosso próximo, os nossos irmãos. Olha o que diz em Mateus 6, 14 e 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu também quero ler um trecho da parábola do servo incompassivo.
Em Mateus 18, 34 e 35 diz assim: E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, queridos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos decidir perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos magoaram, que nos maltrataram, que nos trataram com injustiça. Nós precisamos decidir perdoar essas pessoas para que isso não venha agravar, para que isso não venha provocar um câncer, para que isso não venha provocar os transtornos espirituais do qual eu estou falando aqui, ok? Eu quero trazer um breve testemunho, porque eu já fui uma pessoa muito ansiosa. E quando eu me encontrava num período de maior ansiedade, quando eu me encontrava diante de uma situação que eu não sabia como resolver, aquilo de uma certa forma me desequilibrava emocionalmente. E eu tinha uma ansiedade que me provocava coceiras em todo o meu corpo. Eu tenho a pele muito branca e eu começava a coçar. E essa coceira não tinha fim. Eu coçava, até a minha pele, até aquela região que eu estava coçando, ficar toda vermelha e aparecia aqueles pontinhos de sangue pisado. E ali demorava dias para a pele voltar ao normal. No começo eu tomava antialérgicos para que minimizasse essa coceira. No começo até resolvia. Mas eu me lembro que da última vez que eu tive essa crise de ansiedade, que eu tomei vários tipos de antialérgicos, tanto líquido quanto comprimido, e não resolveu nada. Era a mesma coisa que eu estar tomando água. E eu percebi naquele momento que o Senhor queria trabalhar nessa área comigo. E eu me submeti. E eu entreguei para o Senhor. Eu descansei no Senhor. Eu tinha uma vida muito agitada. Eu era uma pessoa que eu não tinha parada. E eu desacelerei. Eu comecei a buscar esse descanso no Senhor. Eu comecei a tratar o Senhor de uma forma diferente. Uma forma onde eu entendi que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não posso. Chega uma hora que vai aparecer circunstâncias que você não vai dar conta de resolver sozinho. E eu me submeti. E eu encontrei descanso no Senhor. E quando eu entendi isso, a minha cura foi muito rápida. Porque quando nós entendemos, quando isso chega no nosso coração como uma revelação, e nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, o Senhor nos cura e o Senhor nos liberta. E depois disso, eu nunca mais tive nenhum tipo de crise de ansiedade. Eu, na verdade, tenho estado muito bem, graças a Deus. E por isso, Deus me deu autoridade para ministrar essa palavra para vocês. Eu tenho cuidado de uma pessoa muito de perto e essa pessoa tem tido uma crise de ansiedade que quando chega alguma situação que desencadeia essa crise, ela arranca os cabelos. Ela já cortou o cabelo bem curtinho para ver se isso melhorava e ela tem tido essas crises de arrancar o cabelo. Mas eu creio em nome de Jesus que ela vai ser curada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu só estou contando esse testemunho para você. Só estou exemplificando esse caso dessa pessoa que eu estou trabalhando, que eu estou tratando muito de perto na vida dela. Porque, de repente, isso pode ser uma das causas que você tem sofrido. E o Senhor quer te curar, o Senhor quer te libertar. Então, queridos, se você está assistindo esse vídeo, e se esse vídeo está fazendo algum sentido para você, se você tem sofrido de transtornos emocionais, e você já procurou médico, você já tomou remédios, várias outras formas e não resolveu, eu te convido para você fazer uma análise, para você fazer um raio-x da sua vida e você encontrar aonde está a raiz
que está provocando essa depressão, essa crise de ansiedade ou essa síndrome do pânico. Porque a cura está em Jesus, queridos. E nem tudo é físico. Nós temos sim problemas que são físicos, mas também nós temos problemas que são da alma, ou seja, das emoções, emocionais, e problemas que é do espírito, que são problemas espirituais. Então, o que você deve fazer? Você deve, primeiro, verificar onde está a raiz dos problemas. E aí você precisa procurar um líder, um pastor que tenha esse entendimento de cura e libertação. Uma pessoa que vai guardar o seu segredo, que você vai confessar os seus pecados com arrependimento no coração. Não com remorso, com arrependimento no coração, porque o remorso é diferente. O remorso vem da carne, o arrependimento vem do espírito. E quando nós temos um arrependimento genuíno, uma contrição de espírito, aquilo que dói, aquele arrependimento que você reconhece o tanto que você pecou contra o Senhor. Quando você confessa esses pecados com arrependimento no coração, essa atitude sua traz cura, libertação e transformação de vida. E se você não tiver ninguém que você possa confiar, ou se você não conhece ninguém que tem esse entendimento desse ministério de cura e libertação, você entra na descrição desse vídeo que vai ter um link convite de um grupo no Telegram que eu pastoreio. É um grupo de pastoreio, de ensino. É um grupo de cura e libertação, onde todos os dias eu trago uma palavra voltado para a cura e para a libertação. Eu te convido para você entrar. E você entra nesse grupo, você vai se expor a essa palavra de cura e libertação, você vai me chamar e eu vou te dar as orientações no privado, para que você possa receber essa cura e essa libertação e ser livre. Queridos, que Deus te abençoe e até o meu próximo vídeo.